Bom, jovens, agora que a gente já entendeu aí, eu acho, mais ou menos o teorema, vamos verificar, né? Ver se ele funciona, depois a gente tenta ver se dá para demonstrar ou não, certo? Então vou botar assim, ó, verificação. Então assim, a ideia que a gente começou a fazer esses vídeos é, eu tenho uma função, quero calcular a integral dupla dela. Só que eu quero encontrar um troço que seja equivalente. Essa primeira versão, que é simples de pensar, é difícil de executar. Mas vamos tentar ver se dá para fazer uma coisa simples. Então assim, ó, suponha que f de xy é igual a 3, certo? E d no R2 seja o interior do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Então assim, né, a gente sabe que sabemos que se eu for calcular a integral dupla dessa f, né, no interior desse círculo, ia ser a integral dupla no círculo de 3d de xy, aí ia ficar 3 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado, daria 3π. Esse é o valor do negócio. E aí, como é que a gente faria para tentar adequar esta integral a uma integral só no círculo, né? Esse aqui é a coisa do teorema de Green. Você teria essa função lá. Vou botar aqui. Você teria o domínio. Que não ficou assim uma circunferência e tal, bonitinha, mas você entendeu? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E aí você tem a função constante igual a 3 lá em cima. E aí você calcula, né, esse volume aí desse cilindro com essa integral dupla. Ok. O que eu quero fazer? Eu quero pegar isso aqui e transformar numa integral equivalente que esteja definida só aqui, ó, no plano, né? Tá maravilhoso isso aqui. Então a gente tem que fazer o seguinte, para botar o teorema de Green funcionando, a gente tem que encontrar um f, que é as derivadas parciais, né, d igual a 3, para o teorema de Green. Então devemos encontrar um campo f, tal que, né, essa subtração aqui seja igual a 3, certo? Então vamos pensar simples, né, jovens? Pelo amor de Deus, eu quero fazer isso aqui igual a 3, então eu vou pensar assim, né? Seja f de xy igual a 0 aqui, ó, e 3x. Pronto. Né? Porque aí a derivada parcial de m com relação a y dá 0, e a derivada parcial de n com relação a x dá 3. Pronto. Então encontrei aí essa parte do teorema que ele falava para que a gente conseguisse calcular, né, a integral como uma integral de linha. O que a gente tem que fazer? Parametrizar esse troço de forma que ele fique orientado positivamente. Aí a orientação positiva no plano é você percorrer no sentido anti-horário, certo? Isso é a orientação positiva, porque no plano, quando você bota dessa orientação aqui, é como se você botasse um bonequinho caminhando aqui. E aí, quando você fizesse esse bonequinho caminhar, neste sentido, ele ia caminhar, né, para cima.
E aí o interior da região está sempre para o lado esquerdo do bonequinho, certo? E aí você pode até pensar pela regra da mão direita, né? Se você está aqui nessa curva e aí você tem um vetor tangente, se o interior tá para cá, aí você fecha a mão e aí o trocinho fica para cima, né? O bonequinho fica para cima. Então vou anotar isso daqui como uma definição perdida aqui no meio. Dizemos que C está orientada positivamente, né? Está orientada positivamente se a percorremos no sentido anti-horário, certo? Ou seja, o interior da região fica à esquerda do vetor tangente, certo? Então, se você tem isso, sempre você está com a curva orientada positivamente, né? Então, assim, vamos parametrizar o círculo de forma que ele fique positivo, né? Vamos utilizar a parametrização da circunferência. Qual parametrização? A mais comum possível, né? Cosseno T, seno T. Com esse bendito indo de 0 até 2π, certo? Então, na hora que a gente for fazer, né, a integral do campo, a integral, né, de linha na curva C do campo F ao longo dessa parametrização, ia ser a integral de 0 a 2π do F, né? Aí aqui eu vou botar assim, F do x de t interno com x', x' y' dt. Então na hora que eu fizer o produto interno aqui, ó, né, a gente sabe quanto é que dá o vetor tangente, né? Então aqui ia ficar 0 e 3x, que é cosseno, interno com esse daqui, né? A derivada ali é menos seno, e a derivada desse outro aqui, do seno, é cosseno. Fazendo esse produto interno, a gente vai ter o seguinte. Esse aqui dá 0, então vai ficar 3 cosseno ao quadrado de t dt. Então aí vai ficar um 3 que multiplica a integral do cosseno ao quadrado. Aí o cosseno é 1 mais cosseno de 2t sobre 2, né? Relação trigonométrica, só para andar mais rápido. Aí eu vou ter aqui que a integral vai ser t sobre 2 mais a primitiva de cosseno de 2t sobre 2. Aí é seno de 2t sobre 4. Com t indo de 0 até 2π. Beleza? Então observe o seguinte, ó, quando o t for 2π, fica seno de 4π dá 0. Quando t for 0 também dá 0. Então isso aqui tudo, ó, foi embora. E aí vai ficar só o quê, né? 3 vezes 2π sobre 2. Que aí deu 3π. Então observe o seguinte, olha só. Aqui, quando eu fui fazer essa aqui, dá a impressão que eu não estou mais nem fazendo relação com o problema original, né? Porque que eu peguei o campo que eu tenho, fui calculando a integral de linha, beleza, deu 3π, que é o valor da integral dupla, né? Daquela f. Mas perceba que aqui a ideia foi diferente. Eu tinha uma integral dupla que eu queria transformar, né? Eu empurrei
a integral de linha. Então eu tinha que pensar nas funções que as derivadas ficassem certas e tal, para ficar certinho. Então deixa eu botar isso aqui em destaque, que era a definição, né? E aí deu certo, olha. Mas como a gente sabe, né? Exemplo não demonstra. Certo? Então isso aqui foi um exemplo que deu certo. Vai que a gente escolheu o exemplo azarado, né? Tá bom? Então, assim, a maioria dos problemas que a gente encontra com o teorema de Green é a situação contrária. Tá? A gente pega uma integral de linha e transforma isso para uma integral dupla, certo? Então, vou botar assim, ó, a maioria dos casos, o campo F já é determinado. E transformamos a integral, de linha numa integral dupla. Mas assim, nada impede você de pensar que sempre dá para fazer, desde que você consiga encontrar a sua f. A sua f escrita em termos daquela subtração lá, né? Então assim, é uma condição que aparece para que a gente transforme a integral dupla numa integral de linha. A gente tem que encontrar um campo correspondente. É tipo encontrar a primitiva da função, né? Você não pode só fazer, eu escolhi uma função aleatória aqui e o valor deu igual. Você tem que pensar numa função que seja primitiva da função que está dentro da integral lá e tal. Então, basicamente aqui é assim, né? A nossa função primitiva que a gente teria que pensar seria esse campo, de forma que quando você subtrair as derivadas parciais daquela maneira, fica igualzinho a função que estava dentro. Aí vai ser o mesmo valor, a integral dupla e a integral de linha. Belezura? Tranquilão? Mas às vezes a gente tem o campo e aí transforma a integral de linha, se tiver muito difícil, transforma na integral dupla. Aí é mais fácil, que é só calcular as derivadas parciais, subtrair e um abraço. Belezura? Tranquilo? Então tá bom, vou fazer um outro vídeo só com a demonstração do teorema de Green numa região um pouco mais simples, tá? E aí a gente vai dizer que funciona para qualquer região, desde que seja fechada e simples. Ilimitada. Tranquilão? Então é isso, meu povo. Abraço. Até o próximo vídeo.